Opa! Oba! Olha aqui, você pagou o bolão, Isabelle Benito? Ai, meu Deus do céu. Olha só, Me falaram eu... que você tá inadimplente. Estão fazendo um bolão aqui, estão falando que eu fico inadimplente. Eu demoro a pagar o bolão, mas eu pago porque eu me recuso a ver essas criaturas que me enchem o saco aqui, riquíssimas, me enchendo o saco mais ainda, é isso. Olha, eu não participei, também não paguei. Mas se você quer ganhar, pague o aluguel. Você é amiga. Seu Madruga. Tá aqui, pague o ó. aluguel, seu Madruga. Aqui, ó. Aqui, ó. 3, 2, 1. Vai, Isabelle Benito. Muito bem. Olha só, a gente vai falar o seguinte, ó. A gente começa hoje o SBT Sport Rio com uma notícia muito triste. Morreu aos 72 anos Valdir Espinosa, um querido, um ídolo do Botafogo. Quem está com a gente lá ao vivo, em frente ao hospital onde Espinosa estava internado, é o Fabinho Barreto, outro grande botafoguense. Fabinho, um dia que chora o futebol, bandeira meio mastro hoje em General Severiano. Ele fez uma história linda e atualmente era gerente de futebol no Botafogo. E luto lá no clube, os funcionários muito tristes. Ele era um cara muito querido, Fabinho. Muito querido, Fernanda. Inclusive, eu entrevistei diversas vezes quando eu era radialista, trabalhava no Botafogo e era um cara realmente excepcional, um gentleman, um cavalheiro, ético, correto, um grandioso profissional, um ícone do futebol brasileiro, né? Não só o Rio Grande do Sul chora nesse momento, porque foi ele que lançou o Renato Gaúcho, colocou o Renato para jogar, campeão do mundo em 83 pelo Grêmio, com aquele timaço, Hugo de Leon, Paulo César Caju, Mário Sérgio, Renato Gaúcho. E nós, torcedores do Botafogo, nós, torcedores do futebol carioca, tivemos a explosão do Valdir Espinosa quando, em 89, ele foi campeão carioca pelo Botafogo, aquele famoso jogo 1-0, o gol do Maurício. 21 anos depois, o Botafogo se tornava campeão carioca novamente, com o trabalho, sem dúvida alguma, inesquecível do Valdir Espinosa. Ele treinou o Flamengo, treinou o Vasco, passou por diversos clubes, Ceará, Fortaleza, atualmente, aos 72 anos, era gerente de futebol do Botafogo. O hospital que eu estou aqui, que é o Quali, que fica em Ipanema, aqui no coração da Zona Sul, disse através de nota que faleceu no início da manhã, por volta das 6 horas, por colapso cardiovascular, resultante de pós-operatório complicado, infecção generalizada, o paciente Valdir Espinosa. Ao meu lado aqui, Fernanda, ele está te ouvindo, o meu grandioso amigo, queridíssimo, fomos companheiros de rádio na década de 90, Rádio Tamoio, Rádio Nacional, aprendi muito com o Valdir Luiz, um dos maiores botafoguenses, uma referência no jornalismo carioca, no rádio esportivo carioca, atual diretor de comunicação do Botafogo, para falar um pouquinho do Valdir, da qual Valdir Luiz era muito amigo, um amigo pessoal, vizinho, e uma pessoa muito querida, né, Valdir? É verdade, um beijo para Fernanda nesse dia muito triste. Eu realmente estou muito emocionado, porque era um grande amigo. Nós éramos vizinhos, a gente ia para os jogos do Botafogo e voltávamos juntos, nos falávamos diariamente, conversando sobre o Botafogo. Na quarta-feira, dia do jogo com o Náutico, eu ainda liguei aqui para o hospital e falei com a Graça, a esposa dele. Ela botou o telefone para mim falar com ele, falou baixinho, falou: vamos ganhar hoje essa classificação para você. Aí ele falou: claro, vamos ganhar, e amanhã eu vou aí. Infelizmente eu não pude vê-lo porque ele foi fazer uma nova cirurgia, tem uma semana atrás, quinta-feira passada, e não entrou em coma e não voltou mais. E o Botafogo está muito triste porque ele trabalhou em vários clubes, mas ele sempre dizia para mim, os clubes de coração dele, o Grêmio, em 1983 ganhou a Mundial e também a Libertadores, e o Botafogo, aquele título inesquecível de 89. Você citou muito bem, ele passou 2 vezes pelo Flamengo, pelo Vasco, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Ceará, Fortaleza, Atlético Mineiro, Curitiba, Atlético Paranaense, mas o clube, 2 clubes marcaram a vida dele. Ele sempre dizia isso para mim, o Botafogo e o Grêmio. E o Botafogo, ele dizia, ele estava tão feliz porque ele voltou ao Botafogo na função que ele gostaria de ser gerente técnico. Estava bem. Quando foi no início do ano, na primeira semana de janeiro, ele me ligou e nós fomos lá no estádio Newton Santos. Ele falou para mim: eu vou fazer uma cirurgia. Eu falei: mas é tranquilo? Não, é tranquilo. Aí ele foi para a pré-temporada, voltou de Domingos Martins.
Aí nós fomos para Volta Redonda juntos, para o jogo do Botafogo com Volta Redonda, para o jogo Madureira. Aí no jogo Botafogo Fluminense, foi o último contato que eu tive com ele, foi no jogo Botafogo Fluminense. No dia seguinte ele se submeteu à cirurgia. Nós voltamos juntos no carro e ele falou comigo, pô, vamos recuperar essa derrota, tava confiante, mas vou voltar logo dessa cirurgia. E realmente, infelizmente, ele nos deixou hoje pela manhã. Família deixa dois filhos, 2 netos. Eu estava radicado no Rio, morando na Barra desde 89, quando eu fiz amizade com ele, quando eu era repórter. E a gente fez uma amizade bonita até hoje. Minha família está triste, minhas filhas. Até no aniversário da minha neta, ano passado, ele foi. Quer dizer, a gente estava sempre junto e falando diariamente sobre Botafogo, que era um tema que sempre nos motivou. Eu brincava muito que ele era o Valdir genérico, que ele é com V, eu sou com W. Pô, ele é um cara demais. Ele é um cara, olha, eu estou muito triste. Todo botafoguense não pode esquecer jamais o Valdir Espinosa. Agora, isso é verdade. Recebi uma ligação agora, tem meia hora, do Renato Portaluppi, chorando muito no telefone, que deve tudo ao Espinosa. Em 1981, o Espinosa estava começando a carreira de treinador no Esportivo de Bento Gonçalves, lançou o Renato, ligou para o Grêmio e falou, tem um menino aqui, que vocês não pegarem, outros clubes vão pegar. Pode pegar que eu assino, que era o Renato. E 2 anos depois ele deu ao Espinosa o título de campeão do mundo. O Espinosa foi uma grande figura, não é porque morreu não, todo mundo gostava dele, porque sempre tratou a imprensa com o maior carinho. E eu me tornei amigo dele por causa do trabalho no dia a dia no Botafogo. Era fácil ser amigo do Espinosa. Quem trabalhava no Botafogo, como eu trabalhei, era fácil ser amigo dele. Ele estava sempre de bom astral. A gente ligava no tempo no rádio, eu ligava para ele e falava assim, conta e manda. Ele chegava falando, nem fazia pergunta, ele já entrava falando, entendeu? Pô, eu quero lembrar de coisas boas dele, entendeu? Ele tinha uma gíria comigo, porque eu não sei se eu posso falar, no Sul, boca aberta, babaca. Aí ele dizia, te mexe, boca aberta, que ele falava muito isso para todo mundo. Então o Espinosa vai ficar essa lembrança. É um vazio, acho que o tempo está nublado, está chovendo, e é um vazio hoje para o futebol brasileiro. E para nós, botafoguenses, Fernandinha, que eu te amo de paixão, você também deve estar triste como eu estou e todos os botafoguenses. E jamais iremos esquecer Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, que marcou história no Botafogo. Todo ano eu ligava para o Espinosa, tinham 4 datas que a gente se falava com certeza. 17 de outubro, aniversário, 5 datas, 17 de outubro, aniversário dele. 13 de dezembro, meu aniversário. 21 de junho, a data histórica da conquista. E Natal e Ano Novo. E eu fiquei feliz porque o ano passado eu consegui, agradecendo ao presidente Nelson Mufarrege, falei, Nelson, vamos fazer uma homenagem para os 25 anos do título de 89. E eu tive a felicidade de levar quase todo o time do Botafogo naquela festa, que foi no dia 21 de junho, na sede de Alto Severino. Todos ganharam uma medalha, camisa comemorativa, e ele ficou muito emocionado com aquilo, entendeu? Então eu tenho essa tristeza essa tristeza dele ter partido, mas eu tenho essa alegria de ter propiciado a ele um reconhecimento, porque ele ficou feliz porque o Botafogo reconheceu essa conquista que ele jamais vai esquecer. Ele sempre falava que, e aquela frase, a luz do placar, a Fernanda era bem pequenininha, não se lembra disso, mas vocês, a luz vai acender, e acendeu no dia 21 de junho de 89. Todos os jogadores de 89 estão me ligando aqui, Milton Cruz, Carlos Alberto Santos, Gotardo, Galvão, todos irão no velório, estão me ligando aqui e vão no velório a partir de 3 da tarde na sede do Botafogo. Botafogo dando todo o apoio à família, todo tipo de apoio que você possa imaginar. O presidente Nelson Mufarrege, toda a diretoria do Botafogo está dando nesse momento. Me perdoe, estou um pouco emocionado porque eu estava dirigindo, indo para a Rádio Nacional, quando eu recebi a ligação do filho dele, às 10 horas da manhã, que o Espinosa tinha falecido. Realmente foi um choque para mim. Você é um querido, Valdir, é um querido. Fernanda, o Valdir está na sua escuta, se você quiser conversar com ele está te ouvindo bem, viu, Fernanda? Meu amigo, um beijo carinhoso no seu coração, no seu, de toda a família do Valdir e de todos os funcionários do clube, porque ele estava atualmente trabalhando lá. Para quem passou em 89 e conheceu o Valdir, ele foi inesquecível para nós torcedores e para quem trabalhava no clube. E agora, mais uma vez, eu estou falando aí com você que é funcionário do Botafogo, a gente chora hoje porque ele era um cara extremamente querido, falava com todo mundo, era um cara do bem, abraçava, ele era um cara de carinho. Então, assim, eu tomei um susto pela manhã porque a gente do clube imaginava que era uma cirurgia simples, deu
uma complicação, mas assim, perder hoje Espinosa é o dia que você falou, o céu chora, porque a gente perde um cara. E eu acho muito interessante, eu já entrevistei o Valdir algumas vezes, inclusive quando a apresentadora da Botafogo TV, e ele fala uma coisa muito interessante, porque ele tem um título mundial com o Grêmio e um título carioca com o Botafogo. A gente não pode comparar um título mundial com um título carioca, mas ele importantiza os dois da mesma maneira. E aí você pergunta para ele, mas Valdir, poxa, um carioca e um mundial, e ele fala, no Grêmio, eu levei o Grêmio ao sonho, que é o mundial, e no Botafogo, eu tirei o botafoguense do pesadelo, porque depois de 21 anos, a gente levantou aquele caneco, sem gritar é campeão, uma coisa, né, que pra gente, no dia 21 de junho, depois de 21 anos, a gente gritou é campeão, por causa desse cara aí, que fazia churrasco pros jogadores, que juntava todo mundo. É um dia triste demais hoje, né, Valdir? Um beijo no seu coração, viu? Triste demais, e quando ele voltou ao Botafogo, Fernandinha, no dia 14 de dezembro de 2019, ele falou, e eu era o único remanescente daquela apresentação que ele teve em janeiro de 89, ele falou, essa estrela vai voltar a brilhar. Mas ele lá de cima vai ajudar a brilhar a estrela do Botafogo. Hoje é um dia triste, e o último contato que eu tive com ele foi momentos antes do jogo com o Náutico, na quarta-feira passada, e ele confiante na classificação, e essa classificação foi para ele. Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele vai estar trazendo coisas positivas para o Botafogo, que uma pessoa como era o Espinosa, não é porque morreu não, é porque era uma pessoa do bem mesmo. Tem muita gente que a gente fala, mas ele não tinha inimigo, e eu sei que ele vai descansar em paz, e a família está conformada por um motivo, Fernanda, ele não gostaria de sofrer, ele era um cara assim extremamente vaidoso com ele próprio, e ele teria que andar com uma bolsa, e o problema o que complicou ele não foi a cirurgia em si, foi a complicação, a pneumonia e outras coisas que aconteceram depois da cirurgia. Ele descansa em paz. Fernandinha, um beijo no teu coração. Um beijo, meu amor. Viu? Tchau. Um beijo para você, para todos os funcionários, para a família do Valdir. Um beijo carinhoso, a gente fica aqui num dia triste por isso, viu? Fabinho, as informações do velório, que vai ser em General Severiano, e eu te agradeço aí pelas informações. Você fala de novo pra gente as informações? Sim, o velório será nessa quinta-feira, a partir das 15 horas, vai se estender até as 22 horas no Salão Nobre de General Severiano. Então, a família esteve agora há pouco aqui, passou também toda a manhã aqui providenciando exatamente o que fazer. Ainda não se sabe do enterro, né, Valdir? Ainda não há informação. O enterro, eu conversei há pouco com a Graça, que é a esposa dele, com o Alain, eles ainda não definiram o local do enterro, mas a tendência é que venha a ser uma cerimônia reservada para a família. Hoje vai ficar aberto para a torcida, para a mídia, para todo mundo, mas o sepultamento vai sendo uma coisa mais reservada. Eles querem preservar um pouco o sepultamento. Ainda não está definido o horário, o certo é que amanhã, vai ser amanhã. Ele amanhã de manhã deixa a sede do Botafogo e vai ser sepultado. A família não definiu o horário ainda do sepultamento, mas deve ser, acredito, pela manhã. Estão definindo o local e o horário. Obrigado, Valdir Luiz, grande amigo, queridíssimo Valdir Luiz, trabalhamos juntos durante muitos anos. Bom, a família pediu, inclusive, para que nós não a entrevistássemos, pediu que fosse um momento absolutamente reservado, todos muito impactados, muito chocados com o que aconteceu, não poderia ser diferente. E, Fernandinha, só para a gente poder finalizar aqui, muito me chamou a atenção um post que o próprio Valdir Espinosa publicou nas suas redes sociais, momentos antes da sua cirurgia, né? Ele avisava aos torcedores, enfim, a todos do Botafogo, que ele estava se despedindo para fazer, não se despedindo, mas estava dando um até logo, né? Para que ele pudesse se submeter a uma cirurgia. Inclusive, ele chegou a colocar assim aos amigos das minhas redes sociais: na próxima segunda-feira passarei por um procedimento cirúrgico no abdômen, razão pela qual estarei ausente dos trabalhos diários no Nilton. A batalha, ele fala o seguinte: sem batalha não há vitória. Esse foi a última, digamos assim, o último contato que ele teve com os torcedores do Botafogo através das redes sociais. Fernanda. Um beijo, Fabinho, para você, grande botafoguense. Valdir, querido amigo, um beijo no coração da família. 3 dias de luto decretou o presidente Nelson Mufarrege do Botafogo. Bandeira meio mastro, é um dia triste para todo torcedor, para quem gosta de futebol, esse cara foi incrível, e para botafoguense, para gremista, muito mais. Então, a gente fica aqui com a nossa solidariedade à família, um beijo no coração de todos. Vamos tentar mudar essa chavinha? Vamos tentar falar do Flamengo? Hein? Vamos. Flamengo campeão de novo, gente. Que isso? Como é que faz esse negócio? O Arão foi expulso, mas não deu, tá? Independente Del Valle perdeu 3-0, conquistou a Recopa, e a gente vai ver a história desse jogo agora.
Mais de 64 mil rubro-negros lotaram o Maracanã para a decisão da Recopa entre Flamengo e Independiente Del Valle. Com o apoio da torcida, o time carioca foi para cima e após bobeada da zaga, Gabigol ficou livre para abrir o placar. É o 6º gol do artilheiro em 6 partidas na temporada. Quando o jogo parecia controlado, William Arão chutou o Caicedo e acabou sendo expulso. Com 1 a menos, o Flamengo apostou no contra-ataque e quase marcou o segundo em arrancada de Gabriel Barbosa, que parou na defesa do goleiro Pinos. Os equatorianos cresceram na partida e Faravelli recebeu sozinho na área, mas Diego Alves esticou o pé para evitar o gol. No segundo tempo, o Mengão foi para cima e após mais uma arrancada, Gabigol tocou na área. A defesa tentou cortar e a bola sobrou para Gerson marcar o segundo. A equipe visitante ainda teve um jogador expulso quando Cabezas deu um pisão em Léo Pereira. Quando a festa do título já estava pronta, Michael meteu na frente para Gabigol, que tocou na frente para Vitinho tocar para o Coringa do Mengão marcar o seu segundo gol e mandar o famoso vapo. Final 3 a 0 e o Flamengo é campeão da Recopa 2020. Parabéns a todo torcedor rubro-negro. É o 5º caneco do Jorge Jesus. É a terceira taça que o Flamengo levanta só nesse ano, que não tem nem 3... Hoje ainda está em fevereiro, a gente? Estamos em fevereiro. Então não tem nem 3 meses de ano e o Flamengo já tem 3 títulos. É a taça, é a Recopa, Supercopa e a Taça Guanabara, que muita gente não está considerando aí. Mas, gente, a Taça Guanabara é um campeonato e o Flamengo levantou o caneco. Até quando vai ser permitido no Rio de Janeiro? Olha, O Flamengo ser campeão toda hora. ainda tem Taça Rio, tem Carioca, O tem a Crivella família. não faz nada, ninguém faz nada. Que isso, cara? Vamos fazer um ponto facultativo com homenagem aos Pô, títulos que do isso? Flamengo. Teremos mais feriados no Rio de Janeiro. Tem que proibir esse negócio, cara. Olha, ontem a gente ficou assim, será que o Flamengo vai sentir falta do Bruno Henrique? O cara é um jogadoraço, né? Joga muita bola, faz falta sim. Mas o Gabigol Tá demais, viu? falou, hã? Bruno Henrique, Jogo no peraí, bolso. só um minuto. Tá na Botou sua- o jogo no bolso mesmo, Casimiro. Tá na sua melhor forma. Tá jogando muito. Eu acho que, assim, como a gente falava, o Gabigol antes, ele queria se provar na temporada passada para tentar jogar na Europa novamente, é um sonho que ele tem. Ele não realizou esse sonho por N motivos, eu acho que não chegou uma proposta à altura dele. E eu acho que essa temporada ele está ainda mais com vontade de provar. Porque, assim, isso, tudo que o pessoal fala, as críticas, as zoações, chegam para ele, né? Fala, não, o Gabigol é fracassado, não, o Gabigol só consegue... Verdade. E eu acho que isso motiva ele ainda mais. O que ele fez ontem foi brincadeira. Ele fez gol, fez jogada do gol, ele comandou o time do Flamengo. Ele era um líder em campo, um líder técnico, um líder, de fato, um líder. Ele partiu em velocidade, que é o papel do Bruno Henrique. Exato. Deu E assistência. até determinado momento, até a entrada ali do Ilharão com o pé no peito do jogador do Independente Del Valle, aí ele foi expulso, foi uma chamou o infelicidade, VAR, né? enfim. Ele toma o amarelo e aí chama o VAR e aí o cara viu que é vermelho e foi mesmo, né? Foi. Era Pedro e Gabigol. Vocês gostaram até aquele momento ali, Pedro e Gabigol no ataque? Tava bem, o Flamengo, eu gostei assim do que se tornou o jogo, né? A gente sempre viu o Flamengo jogando para cima, com posse de bola, e o Flamengo com -1 acabou tendo que recuar, esperar mais o time do Independente Del Valle, e o Flamengo não sofreu, tirando aquela defesa com o pé espetacular do Diego Alves, o Flamengo não sofreu. O Independente não conseguia chegar no gol do Flamengo. O Gerson jogou muita bola, gostei do Thiago Maia, que para ele deve ter sido uma oportunidade absurda quando saiu o Arão. Ele sacrifica o Pedro, porque tinha que sobrar para alguém, mas dá a chance para o Thiago Maia, que tinha entrado só na final contra o Boa Vista, lá da Taça Guanabara. Jogou muito bem também, dá uma confiança. Ele é flamenguista, vê o Maracanã lotado, você vê que ele estava com sangue no olho para jogar bola, e o Flamengo foi perfeito. Saiu na boa e com 1 a menos fez 3 a 0. E essa função de ter um elenco grande, né? Porque, para que o Thiago Maia? O Flamengo já tem o Gerson, já tem o Arão, já tem... E aí o Arão é expulso, você tem que ter a opção de colocar um jogador que nunca tinha jogado. E aí, nunca tinha jogado, assim, já tinha entrado, mas não numa situação... Não nessa dessa. O primeiro jogo magnitude, dele né? foi contra o Boa Vista. Não nessa Exatamente. magnitude, Exatamente. né? O jogo contra o Boa Vista é um título jogo menor do que esse. um título uma final internacional. internacional. Então, assim, ele entra e fala, Thiago Maia, eu confio em você, você vai entrar porque o Flamengo precisa de você.
E jogou bem, jogou bem. Hashtag SBT Esporte é o nosso Twitter, participa com a gente, manda a sua mensagem. Cadê na tela o nosso Twitter? O outro patamar é a Mariana, 19, mandou, segue o vídeo sem palavrão, que eu editei só pra passar no SBT Esporte cada vez que o Flamengo for campeão. Tá aí o nosso querido Pedro Certezas, que já foi muito xingado pelos nossos telespectadores, falando, você não é Botafogo, eu nunca vi isso. Lembrando que aqui de Sola, esse é um vídeo do Esporte Interativo, onde os meninos também trabalham lá. É um canal, no canal de Sola, eles fazem zoações, né, do futebol nacional e carioca. E volta e meia a gente vê o Pedro Certezas com uma outra camisa, competência e profissionalismo, e eu ganhei não é qualquer um que faz isso, não. Eu ganhei um adicional, inclusive, no meu salário pra fazer esse negócio, né? Porque eu fui muito zoado consequentemente, aí eu tenho que ganhar um dinheiro. Cara, mas quando você manda aqui, ó. Aqui, cadê o Renato? Cara, muito bom. Tu vem aqui, ó. É nível de atuação Oscar. Não é? A academia do Oscar me sondou pra ver se eu podia ir lá para os Estados Unidos. Ele vem aqui, ó. Pumba. Esse é um vídeo de 2 minutos. Se tivesse mais de 20, já entrava no Oscar concorrente. Fernandinho, deixa eu só elogiar o Léo Pereira, que a gente descascou ele contra o Boa Vista. A gente você? Você. A gente é 007. Vê se eu tenho um cara de James Bond. Dupla de zaga. A gente Felipe Ruggeri, descascou. Dupla de zaga foi muito bem ontem, segurou a barra ali. E a Felipe correria, Luiz, né? impressionante. Que correria eles fazem, né? Uma correria, todo mundo se dedicando. Flamengo, um novo estilo de jogo aí. Não tendo arbitragem e a altitude, o Del Valle não é tão assustador assim. Um a menos ainda bem. Não, o que é assustador é o fato do Jorge Jesus ter mais título do que derrota. Isso é inacreditável. Cara, inacreditável. E o Renato Gaúcho falava, pô, ganhou o quê na Europa e tal? Aqui eu tenho em 3 anos, tenho 4 títulos. O Jesus em 8 meses tem 5. É impressionante. Olha só, essa foi a primeira competição internacional conquistada pelo Flamengo no Maracanã em toda a sua história. Foram mais de 64.500 rubro-negros na festa do título, maior público aí do ano no futebol brasileiro. E a gente não esperava menos, né, gente? Imagina, um título internacional dentro do Maracanã não é por toda hora que acontece. E o Flamengo estava com o Independente engasgado, porque o Flamengo tinha perdido a Supercopa no início dos anos 90 contra o Independente da Argentina, perdeu a Sul-Americana contra o Independente da Argentina e agora era um Independente que não era da Argentina, mas o Independente Del Valle tem o nome de Independente por causa do Independente da Argentina, que é o rei das Copas lá. É impressionante, ô Pedro Certeza, que todos os clubes fora do Brasil é independente. E todo jogador é Gutierrez ou é Martim. Então, um independente também tem um monte. Quantos independentes tem? Um monte. É igual a gente tem Atlético aqui, né? No Brasil, a gente tem Atlético. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro que joga às vezes também com o estádio, no Independência. Olha aí. Foi bem, e o Botafogo, que em 2017 o Flamengo perdeu a final para o Independente no Maracanã, e o Botafogo até então era o único campeão sul-americano no Maracanã. O Botafogo ontem, em 2017, na real, fez independente do resultado, nós somos os únicos. E ontem os flamenguistas foram a forra, né? Com razão. Se você for procurar, é difícil de você... Assim, vou chutar por alto, tá? Poucos times ganharam competições importantes no seu próprio estádio. Se você for parar para pensar bem. Se você pensar, ó, o Vasco, por exemplo, ganhou pouquíssimos títulos em São Januário. Quase nenhum. A maioria no Maracanã. Todos os títulos importantes do Vasco ou foram fora do Brasil ou foram no Maracanã. O Botafogo, por exemplo, ganhou algum título de expressão no Newton Santos? Acho que não. O Flamengo no Maracanã ganhou um brasileiro, ganhou agora a Supercopa, mas não em finais, talvez, lá nos anos 80. O Fluminense teve a oportunidade de ganhar a Libertadores do Maracanã, não conseguiu ganhar. Então, assim, é difícil você ganhar também títulos em casa. Quando você tem a oportunidade, você tem que... Na nossa era, pontos corridos, que é de 2013 para cá. Antes disso, para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro, você que é novinho, ele tinha final. Sim. E era uma fora de casa e uma em casa. Então, você ainda tinha que dar a sorte de casa, quando você recebe, ser o último jogo. O Botafogo, por exemplo, foi campeão fora. Foi campeão contra o Santos fora. Alguns clubes já levantaram canecos importantes em casa, mas internacional é bem difícil. Ainda mais agora que a Libertadores não tem, a final não é mais em casa. O Flamengo pode ganhar esse ano. Pode ganhar a Libertadores no Maracanã, já que a final é no Maracanã. Vem aqui no Twitter. Só o Fluminense teve. Hashtag SBT Esporte Rio, tá aqui na tela o nosso Twitter. Cadê? Alexei Rocha, 3 títulos em 2 meses e ainda vamos disputar 6 campeonatos. Taça Rio, Estadual, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Mundial. Olha,
Vou falar uma coisa. Mundial, Se a gente vasculhar bem a história do futebol brasileiro, é difícil você encontrar alguém que já fez o que o Flamengo está fazendo. Tem, tá bom? Antes, tem. Mas é difícil, né? Se o Flamengo ganhar a gente está vivendo aqui a história. Daqui a 10 anos, 15 anos, vamos falar assim, caramba, aquele Flamengo de 2020, 2019, ganhou tudo, blá. É o que a gente está vivendo agora, quando a gente né? escutava os nossos pais, nossos avós falando daquele time de 80, do time do Botafogo de 60, do Botafogo, viu, Garrincha e tal, era o que a gente está vivendo agora e que vai contar para os nossos... Se o Flamengo ganhar 8 títulos, eu vou tirar o Mundial dessa conta aí, porque o Flamengo não é favorito, mas se o Flamengo ganhar 8 dos 9... É absurdo, nunca teve no Brasil. Eu acho que nunca teve também, não. O Barcelona ganhou 6 títulos da Espanha, ganhou tudo que disputou, né? Foi a Supercopa, a Copa Copa do Rei, a Liga, o Campeonato Espanhol, a Liga Espanhola, enfim, o Mundial. Foram 6 títulos, foram 6 tetes. Nunca houve na história. O Flamengo pode ganhar 8. Óbvio que a Taça Guanabara, a Taça Rio, que um grau europeu não é nada. Mas é título, ganhou taça. Conta como carioca. Mas olha, eu já trabalho nesse programa aqui há 5 anos, né? Quase 5 anos. E há alguns anos atrás, quando o Flamengo começa a desenhar uma melhoria em suas finanças e etc, eu comentei aqui algumas vezes que eu tinha medo de acontecer no futebol brasileiro o que acontece na Europa. O que a gente tem na Europa são times que sempre ganham tudo e os outros só cumprem tabela. E no Brasil não é assim, né? Um ano tem um ano tem o outro ano vai quem, e o cara não é o franco favorito, mas ele ganha uma Copa do Brasil, e ele ganha isso, e ele ganha aquilo. A gente vê zebras acontecendo, e até não zebras, clubes com tradição no futebol, mas que financeiramente não tão legal, mas vão levantar um caneco aí por aí. Mas está se desenhando que eu tinha medo. A gente tem um clube ou dois, no momento que é o Flamengo, que ganha tudo. E aí a gente, dos outros clubes que não torcem pro Flamengo... Eu acho que fica o exemplo para tentar chegar próximo. Né? É diferente da Europa, os times do Brasil têm oportunidade ainda de chegar onde o Flamengo está. Óbvio, o Flamengo, quando os times chegarem onde o Flamengo está, o Flamengo já vai estar mais à frente. Só que é um processo de se tornar profissional, de se tornar responsável por gasto, por finanças, por política. E o Flamengo é exemplo. Se você se vitimizar diante disso, você não vai evoluir. O Flamengo está lá na frente. O que a gente vai fazer agora? Eu acho difícil. O Barcelona, o Real Madrid, eu acho que são outros casos. São enormes desde sempre. Nunca houve uma competição. O Espanhol, que é o maior rival do Barcelona na cidade, nunca se equiparou ao Barcelona. Agora, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense já se equipararam, foram superiores ao Flamengo. E perderam isso por falta de organização política, por falta de organização financeira. Mas, o que eu falo cabe a eles buscarem isso. A gente tem tradição no futebol. Claro. Né? Não é só o Flamengo. A nossa camisa... Equilibrado. Exatamente. E é por conta da tradição também, né? A gente via, por exemplo, alguns anos atrás, o Botafogo em 95 ganha o Campeonato Brasileiro, que ele está destroçado financeiramente, mas ele consegue ganhar com salário atrasado, etc. Porque a camisa pesa bastante. Mas o que eu temo é que isso vai mudar o nosso perfil de futebol, quem ganha e quem perde. Essa tradição que a gente está acostumado a ver, o CSA vencer o Flamengo e o Flamengo ganhar isso do dificilmente vai acontecer. Isso daqui a pouco vai parar de acontecer. E eu temo por isso. E é tão bizarro, eu não sei o que vai acontecer. É tão bizarro que não tem, tipo assim, sempre quando tem um time soberano, uma época... Você vê que é uma empresa que tá lá... É o que eu tô falando. Dessa vez não tem como. O Flamengo se estruturou de uma forma que você não vê daqui a 10 anos alguma coisa acontecendo muito errado. Porque a gente vê em lance de estrutura e desempenho no campo. Porque, em termos de título, há 5 anos é Palmeiras e Corinthians. Corinthians campeão brasileiro, no ano seguinte, Palmeiras. Corinthians campeão brasileiro, no ano seguinte, Palmeiras. No início dos anos 2000, Corinthians campeão. Mas olha o que eu falo aqui pra você. Fluminense, eu tenho uma Chapecoense ganhando a Sul-Americana. Eu tenho um Atlético Paranaense ganhando a Sul-Americana. Eu tenho um Atlético Paranaense ganhando a Copa do Brasil. A gente tem um Cruzeiro. O que eu tô falando é que a gente ainda tem um futebol equilibrado. Sim, mas do ano passado para cá, o que eu sempre achei que pudesse acontecer, porque aos meus olhos está acontecendo. Porque a diferença no campo foi gritante. Os outros concorrentes ganhavam o campeonato, disputavam o campeonato com futebol bem mediano. Um futebol que você via, foi campeão, 1-0, defesa boa e tal, mas não tinha a magia do futebol brasileiro que a gente via. E o Flamengo atropelou todo mundo. É isso que eu tô falando. Foi uma discrepância muito grande para chegar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? O Flamengo é muito melhor que todos os outros times. Mas é isso que eu tô falando. Eu tinha medo do que está acontecendo agora, dar esse start, no caso no Flamengo, poderia ser o Palmeiras, poderia ser o Corinthians, São Paulo, mas no caso é o quando Flamengo. foi tricampeão brasileiro seguido,
Mas as pessoas, às vezes, não falavam tanto tão também, gigante. né? Mas pensa só. é diferente, cara, porque o São Paulo vacilava uma hora ou outra na Libertadores, não conseguia. isso. Tá um negócio tem tão... um ano, mas é só um ano que o Então, Flamengo mas é tá que assim. o São Paulo, por exemplo, naquela 3 época, ainda. saiu o Juvenal Juvencio. Aí já mudou, crise interna. O Flamengo tá numa redoma tão bizarra que você não vê o que pode dar errado. Nada. É bizarro. Assim, nada. o que eu falo eu temo disso acontecer pelos outros clubes. Claro que pra você aí que é Mengão, é maravilhoso. Mas a rivalidade é tão gostosa Eu acho quanto que isso é levantar um ótimo para os caneco. clubes. Eu também Foi a acho. única forma do Botafogo não acabar, a única forma do Vasco olhar para si e falar, gente, o que está acontecendo? Porque eu tenho minhas dúvidas se o Flamengo estivesse mal, se o Botafogo viraria como empresa. Eu tenho minhas dúvidas se existiria um movimento de associação em massa do Vasco para que se haja uma mudança política se o Flamengo não estivesse bem. Infelizmente, não teria. O Botafogo continuaria com dívidas e dívidas, não existiria um movimento de vamos salvar o clube. Porque tá todo mundo mal? O rival tá todo puxa mundo o mal. outro. Uma hora o Botafogo vai ganhar do Flamengo, uma hora o Flamengo vai perder pro Vasco. Então, eu acho que se a tem única... uma soberania absurda, os clubes se coçam. O e falam, rival gente, puxa o outro, o Boca puxa o River, que puxa o isso Boca assim, junto. O Corinthians puxou o Palmeiras puxou o Corinthians Mas de isso novo. é na vida, né? Na Às vida. vezes tem uma sim. pessoa que você não gosta muito e aí ela tá ficando bem sucedida e tá isso, aquilo te motiva, não, eu quero melhorar também. Lembrando, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando aqui que eu não concordo, que eu acho péssimo pro futebol, o Flamengo tá assim. Eu só tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo de, será que os outros clubes vão conseguir fazer um movimento tão assim, que a gente consiga ver, pra gente começar a ter o futebol que a gente sempre teve aqui no Brasil, que a camisa pesa, que é equilibrado, etc, etc. É só esse que eu tenho medo. De resto, eu acho fenomenal o que o Flamengo fez. Eu acho que quem é rubro-negro tinha que tatuar Eduardo Bandeira de Melo na nuca, tá? Porque esse cara, o que ele fez com o Flamengo foi incrível. E foi o que o Casé falou. O Flamengo levanta os outros times pra eles tentarem, né? dar uma deveria levantar, respirada. né? O Flamengo chama atenção. Olha, o Flamengo tá do jeito que tá. E aí? Vamos permanecer em briga política? Vamos permanecer em picuinha? Ou a gente vai se organizar... Vamos parar de pagar o Profut, eu acho que perdeu as certidões? Uma coisa que aconteceu muito claro foi na semana que o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Botafogo botou 30 mil no estádio, do nada. O O Vasco Vasco começou a tentou bater o recorde colocar lá no no recorde Maracanã. do sócio. O negócio desse ano foi bem antes, que o Botafogo ia falir, no caso mesmo, mas e é inevitável. Mas acho que, de fato, causa aquela coceira. Cara, irmão, os caras estão lá, vamos fazer alguma coisa também. O Messi, pra ser o Messi, precisa do Cristiano Ronaldo. Se não tivesse a um, rivalidade, o outro, exato. o Messi não... É o Ayrton Senna Assim, com as Alan divergências Prost. precisam ser colocadas de lado. Quando o Botafogo começou a fazer a SA, existiam pessoas que falaram, vamos esperar. E aí você vê um rival dessa maneira, você une os seus rivais dentro das suas esferas. O Botafoguense vai subir o Botafoguense e falar assim, gente, vamos de SA, vamos embora, vamos botar isso pra frente, vamos lá, vamos apoiar, vamos lotar o Newton Santos, o Vascaíno se associa, o Tricolor se organiza, paga as contas. Então, assim, isso é importante. Ou Eu então acho tu que... faz o Flume Fogo da Gama, que já tem até o Twitter lá. Vem aqui, para com isso. Olha só, essa fase campeã do Flamengo tem deixado muito torcedor de cabelo em pé. Dá uma olhada nessa cena. O Flamengo foi campeão de novo, você viu? Ainda tem a Taça Rio. Dane-se o Carioca, nem começou o ano e os caras já ganharam 3 títulos. Eu não aguento mais, aonde isso vai parar? O Flamengo ainda pode ser eliminado da Libertadores. Isso não vai acontecer, não adianta mais falar que tem estádio. Da Copa do Brasil? Não, o time deles é uma máquina. O brasileiro é longo, o Bragantino vem muito forte. Você viu o jogo ontem? O animal do Ilharão foi expulso no início. Eu achei que fossem perder. Eu já estava com os memes do cheirinho prontos. O time ficou com -1 o jogo todo e ganhou de 3-0. Isso porque o BH não jogou, o Bruno Henrique, se não teriam metido mais. Eu não aguento ser sacaneado. Hoje eu acordei com uma mensagem de um amigo rubro-negro dizendo que estava com tendinite de tanto levantar a taça. Chega! Nunca mais seca o Flamengo. Eu falei pra você ver a apuração e torcer pela Miradouro. Chega, eu torço pra Grande Rio, que foi vice de novo. Felipe Ruggieri, o cara das nossas redublagens. Ficou boa. Bom filme, né, Pedro? Bom filme. História de casamento. Ah, é? Tá na Netflix, é um excelente O filme. rapaz concorreu a... Ele é Scarlett Johansson. Scarlett, que mulheraça, Scarlett. Muito Sensacional. bem, então tá aí a nossa redublagem, daqui a pouco vai pintar no teu WhatsApp, tá?
num WhatsApp seu aí. Já O WhatsApp mais próximo. Exatamente. Olha só, na decisão da Recopa, o Gabigol deixou o 30º gol no novo Maracanã e se igualou ao Fred como o maior artilheiro do estádio após a reforma da Copa, que aconteceu em 2013. De 2013 para cá, o Fred era o maior artilheiro, com 30 gols. E agora, o Gabigol, ontem, na verdade, fez o seu 30º gol e se igualou ao Fred. E vai começar uma bela disputa. Porque se o Fred chega pro Fluminense, e isso pode se desenhar no próximo mês, vai ser legal. Eu acho que não tem como o Fred disputar. Não tem, sério. Não Fred, tem. o Fred. Mas o Gabigol vai passar o carro, não tem como. Cara, o Gabigol ele vai focado. disputar, mas vai perder. O Gabigol tá no seu melhor momento da vida dele, toda a carreira. O auge da carreira até aqui. Foi o que o Cazé falou. Eu acho que ele quer provar não só para ele mesmo, para os torcedores rubro-negros, para a Europa, para a seleção brasileira, que esse ano tem eliminatória, tem Copa América, tem Olimpíada. Olimpíada ele provavelmente não vai. Mas ele tá num foco, ele tá com uma determinação. Ele tá jogando demais. Ontem ele jogou demais. Ele 23? tem 23, eu acho. Ele pode Ele até poderia. Tem que ver quando faz 24, né? Mas tá jogando demais, cara. Acho que ele tem 24. Tá jogando demais. Eu acho que sim. A gente vê pela última Olimpíada que ele já tava. Já jogou. Ele não é tão mais novo que o Neymar, eu acho. Não sei. O Cazé vai pesquisar. Ele ainda pode ir pra Europa. Ele pode fazer um grande ano de novo. Pode bastante. Ele, 23 anos, foi dia 30 de agosto. Então. Ele faz 24 agora. Ele faz 24 dia 30 de agosto. Ou seja, ele tem chance. Tem chance. Dá pra jogar. Um jogador que tem experiência olímpica, tá vivendo sua melhor fase. Tem uma medalha, né? Muitos clubes europeus torcem o bico para liberar jogador, então vai apelar para os clubes brasileiros. Tem que ver se o Flamengo vai permitir. E olha aqui, em março agora já tem convocação, né, Tite? Já tem convocação para a seleção Gabriel brasileira. Jesus. O Jorge Jesus já falou, eu não tenho jogador bom aqui, não. Ele deu uma coletiva polêmica. Eu não tenho jogador bom, não convoca ele falou, ninguém. Por mim, não convoca ninguém no meu time. Muito bem. E vamos falar do Flusão? Saiu perdendo por 2-0. Eu tava vendo o jogo do Flamengo. Quando eu coloquei, gente, 2-0 pro Motoclube. 20 minutos de jogo. Aí quando deu o intervalo, 2-1, gente, o que tá acontecendo? Mas virou, tá? Virou. Está classificado na Copa do Brasil. É dinheiro no bolso e felicidade, sorriso no rosto. 4-2. Jogando no Maranhão, o Fluminense começou a partida levando susto. Logo aos 40 segundos do primeiro tempo, o Wallace abriu o placar de cabeça após escanteio. O que era ruim ficou pior ainda quando o Silvio cruzou e Jorge Belmonte marcou o segundo do Motoclube. O tricolor reagiu e Nenê sofreu o pênalti que ele mesmo bateu e diminuiu a vantagem dos donos da casa. O time das Laranjeiras veio melhor para o segundo tempo e Nenê, de novo, deixou tudo igual em cobrança de falta com categoria. A virada tricolor veio quando Nenê cobrou falta e Nino marcou o terceiro do time carioca. Ainda deu tempo de Marcos Paulo driblar 2 e marcar o seu. Final 4-2 e Flusão classificado. Silêncio. Ufa, né? Silêncio. Silêncio. Agora, Cara, olha aqui. Que desespero, hein? Que desespero, mas Nenê, Não, tem um cara que tá com... Tem um cara que tá com saudade de saudade. você. Não, saudade Tá assim. Casimiro, assume. Não, saudade não é um... Titular no Vasco. Fala a verdade. Saudade. Pode ser, ele jogou bem no Vasco. Ele jogou bem. Muito bem Ele no jogou Vasco. muito. Não, Uma mas série invicta de quantos jogos? Foi 35? 38 jogos. Não, e Com o o pior, Nenê. O Nenê e o Fernandinho. Jorginho treinador, não era isso? Era. Gente, o Nenê, ele tem um envolvimento com a camisa que ele veste que eu fico impressionada. Quando ele chega no Fluminense, eu penso... Há poucos anos atrás, o cara estava no outro Grande do Rio. Ainda tem o Ganso lá. Será que vai dar caldo? Eu mesmo falei, não sei se é uma boa pro Flu. O Nenê já tem o Ganso que já é lento, né? Ali no meio de campo. Um perfil de jogo que é mais cadenciado e tal. Nenê, você tá um nenê mesmo. Tá um monte. Você é ridículo, você como diria Everaldo Marques. Impressionante. Agora, o Nenê deixou uma lacuna no Vasco que até hoje não foi preenchida. Não tem um 10, né? Não tem um 10 no verdade. Vasco. Ele saiu e não tem ninguém. E assim, muita gente fala, não, pô, Nenê, pênalti contra o Motoclube, aí é fácil. Mas assim, é complicado, cara. Você chamar a responsabilidade nesse tipo de jogo, 2-0 contra, ele sofre o pênalti, já numa experiência absurda. Faz o 2-1. Se embola com um zagueiro ali. E aí faz o gol de falta. Foi pênalti. E aí faz o gol de falta, que foi um gol idêntico. A galera de casa aí pode pesquisar, eu até tuitei isso ontem. Um gol idêntico ao gol que ele fez contra o Santos, em 2017, de falta. E gol idêntico, até o movimento do goleiro. Então, assim, você vê que é um movimento que ele faz, que ele é repetitivo, ele sabe exatamente o que fazer. Empata o jogo e aí fica fácil pro Fluminense. E então, ele é assim, atleta, é importante profissional, ter né? esse tipo de jogador. A gente viu o Atlético Mineiro ontem,
que não tinha esse jogador. Um cara para chamar a responsabilidade, um cara para falar assim, não, sou eu vou pegar isso aqui, a bola, vou botar embaixo do braço. E aí você tem um cara importante que sabe bater pênalti, sabe bater falta, isso aí muda o seu patamar no jogo. Desculpa, e foi isso que o Atlético Mineiro foi eliminado pro Afogados na Copa do Brasil. Pernambuco. O Afogados, e o Dudamel caiu, treinador venezuelano caiu. Afogados que tem uma folha salarial de 100 mil reais, ganhou 1 milhão e 500 ontem. Ou seja, festa em Pernambuco até... E o Alan, ex-Flu, perdeu o segundo pênalti consecutivo no Atlético Mineiro. Perdeu na Sul-Americana lá. Sabe quem perdeu também? Foi eliminado e perdeu ontem. Gabriel perdeu o pênalti. Já falou antes que queria voltar ao Botafogo. Agora é torcer para a torcida do Galo pedir a saída dele. A torcida do Galo está revoltada com o Alan e com o Gabriel também. Vem Vem aqui na tela, aqui o nosso Twitter, hashtag SBT Esportivo, manda sua mensagem pra gente. O Bruno Vanner... Lê aí pra mim, Casimiro, que você tá de frente, que é aqui de lado. Van Nepomuceno. Tá bom, parabéns. É o Van. Ó, o Motoclube é nosso freguês desde 99, na 3ª divisão, quando o eliminamos nas semi. Tirar onda com isso é um pouco complicado, né? Mas tirar onda com isso... Já tem muito tempo. Quando eu tava na Série C, era assim, não dá. Sabe quem é a grande estrela do Motoclube? Você. O Amaral, que fez o gol do título da Copa do Brasil. Eu jurava que ele ia falar assim, é o Honda. Eu apostaria dinheiro que ele falaria o Honda. Eu também, eu tava esperando. Ou o Valentino Rossi, alguma coisa assim. O pior é que eu achei que ia dar ruim ontem. Eu tava chegando em casa, falei assim, vou chegar em casa, ver o jogo do Fluminense, o jogo do Flamengo. Aí tava lá no meu aplicativo de transporte. Quando eu olhei pra janela assim no bar, o cara do Motoclube correndo com o braço aberto. Eu falei, ué... E gol do Motoclube. Não é louco, né? Que tá correndo com o braço pra cima. Foi gol com 10 segundos de jogo? Com 30. Aí beleza, aí cheguei em casa, não sei o quê, tô me arrumando, aí daqui a pouco, gol de novo. Falei, gente... Será? E um sorrisinho aqui, Brigueira? Não, começou a abrir um sorriso. Parou. Não, mas fechou na hora. O Nenê fechou na boca. Não, exatamente. Eu peguei meu WhatsApp assim, né, com 20 mensagens de áudio no grupo do Botafogo. Estranho. Ouvi. Falei, Botafogo tá... E meus amigos tricolor no grupo. Tá, daí tem que cair. Tá brincadeira, pô. Nenê tá velho? Nenê tá velho aí no fim do jogo, falou assim, tem que dar continuidade. Pô, daí você vai pedir a cabeça. Maionese é o melhor molho que existe. Vem aqui, ó. Não vai ser dessa vez que o Honda vai fazer sua estreia pelo Botafogo. Ele não foi registrado na data. Bom Jesus, que fica a mesma vinheta, né? Sai do Motoclube e vem pro Honda. Ele não foi inscrito na data limite para jogar a estreia da Taça Rio. É agora, nesse domingo, contra o Boa Vista. Agora, a expectativa é para saber se ele vai ser regularizado a tempo de fazer sua estreia no jogo contra o Flamengo, no dia 7 de março, no Maracanã. Esse jogo que o mandante, se é Maracanã, é o Flamengo, né? Flabota. Estreia do Honda contra o Flamengo. Acho uma boa, Pedro Certeza. Eu acho que a melhor seria contra o Boa Vista, mas Detran é um negócio complicado. Por quê? Porque tu vai lá, tem que pagar dúvida, e é fila, aí atrasou meia hora, não pode, aí não foi de calça, aí é complicado. Honestamente. Mas aí é um caos. Aí, você pode... O Honda pode jogar contra o Flamengo no Maracanã ou contra o Macaé no Newton Santos. Você bota ele pra jogar onde? Beleza. O Macaé seria melhor, mais chance de ganhar. Ok. Mas, querendo ou não, ele é um jogador importante que vai ajudar muito o meio-campo Botafogo. Logo, prefiro que seja contra o Flamengo. Preferiria que fosse antes. Estranha, o primeiro jogo do cara, tem que saber. Gente, olha só, como o futebol... é que estão os treinos do Honda? Eu não tenho visto. Alguém tem acompanhado? Tá fazendo uma baliza ótima. Treino é uma coisa, jogo é outra. Vou te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo. Tá botando ele aonde? Vou te dar um exemplo aqui pra você. Ele faz a função que ele faz ali no meio. Olha só, Ruth. Por exemplo, o Carly, quando chega ao Botafogo, ele fazia péssimos treinamentos. As pessoas estavam assustadas. Meu Deus, esse zagueiro que se desenhou aí nesses 3 anos, um jogador importantíssimo pro Botafogo. Outra coisa, aquele cara atacante que depois foi pro Santos, que era do Flamengo, chegou na parada da Copa, Uribe marcava gols e mais gols e mais gols nos treinamentos do Flamengo. E com a camisa no jogo não funcionou. Então o treino é meio diferente. Agora, em relação a essa questão do... Você colocaria contra o Macaé ou o Flamengo? Se eu volto no tempo aqui pra você, botafoguense, fala assim, gente, é trivice. Final no Maracanã, tá? Pênalti pro Botafogo. Tem um jogador meio maluco chamado Louco Abreu. Ele tá pensando em dar uma cavadinha. Cara, é um pênalti. A chance pra gente. 3 anos, a gente sendo vice pros caras. Você vai falar o quê pro cara? Tu é maluco, não dá cavadinha não. Bate simples, pelo amor de Deus. Tá aí a história. Não só isso. A gente pega o Honda, vai botar contra o Flamengo. Gente, pode perder? Pode ganhar também.
bem. Mas não só Eu tô isso. falando de Botafogo e Flamengo. A estreia do Louco Abreu foi um 6-0 pro Vasco. Estreia do uniforme novo, pô, vai ficar marcado. Louco Abreu, campeão carioca no mesmo ano. A estreia... E de uma forma... A estreia peculiar, fica marcada, né? fica marcada. É um jogador importante. Mas ele, querendo ou não, é um jogador importante. Vai ser meio a jogar, meio a torcida? Não sei, deve ser. Provavelmente não. 10% Depende, só? porque às vezes a federação não sei. exige. Às Botafogo e Flamengo é um Eu negócio acho que vai ser legal, pô, Eu acho que aquele é meio a estreia no meio. Maracanã. vezes... Eu acho que o Flamengo foi meio a meio. A federação exige, talvez. eu acho que é. Tem que olhar Vai ser legal o estatuto pro Honda, desse pô. ano. Vamos fazer o seguinte? É o que é pra fazer, Big Boy? Você falou junto comigo. Ah, tá. Então, antes de ir pro intervalo, a gente queria chamar um trecho da última entrevista do meu querido Valdir Espinosa para o nosso colega aqui, o Thiago Franklin. Dá uma olhada. Tem uma música da torcida. Momentos ruins eu já vivi, mas nunca parei de cantar, pois esse fogo no meu peito nunca vai se apagar. Esse é o ano de 2020. Com certeza será, e nós vamos fazer com que esse fogo queime cada vez mais. Queime assim a energia, o coração de cada um, para que a gente juntos possa fazer com que, não sei, antes daquela frase que eu disse, no Maracanã, não sei se a decisão do Carioca vai ser no Maracanã ou no Newton Santos, que a gente vai ter vantagem. Ah, é? Que nosso time vai disparar. Se o Campeonato Brasileiro vai ser no Newton Santos ou em outro lugar, outro estádio, não sei se a Copa do Brasil, em que estádio será. Eu só sei o seguinte, nós temos que fazer qualquer desses estádios, o placar acender e lá estar escrito, Botafogo campeão. Professor, obrigado pela entrevista. Valeu, campeão. Tá, e vamos fazer o seguinte, vamos beber uma água, daqui a pouco a gente volta, tá? Chegou a hora de dar tchau. Casimiro, qual é a sua última? A minha última é que o Thales Magno foi operado. Segundo o pai dele, a cirurgia foi bem, ele está bem. E agora é aguardar aí o período de recuperação, que deve girar em torno de 3 meses. É o padrão. A gente não sabe cada corpo reage de uma maneira e tudo mais, mas esse é o período que a galera espera. Então, boa recuperação para ele, que volte logo mais forte e melhor ainda. E me siga no Instagram, Casimiro, que é de graça, não custa nada. E é isso, é mole. Olha só, vou deixar um beijo pra Milena Batista, o Pedro Maia, o Alexandro Batista, Agora vai. o Marcos Flávio e o Rayan Lucas. Eles são da Mangueira, do Morro da Mangueira, muito bem. E eles também são da Igreja Reino dos Céus, aqui pertinho de São Cristóvão. Eles estavam aqui na porta, eles te abordaram também, né? Falaram comigo. Mandaram beijo, então super alto Pessoal, astral. maneiro. Tirou Beijo foto, pra todo mundo aí da Mangueira e essa galera boa daqui, tá? Beijo pra vocês, viu? Vai, Felipe, sua última. Falando em Mangueira, no Carnaval deu viradouro. Eu falei que seria a Grande Rio. Grande Rio liderou o tempo todo. No último quesito acabou perdendo, mas foi merecido. Parabéns a Viradouro. Você ia falar que esse é Flamengo, né? Flamengo centrismo, né? Poderia ser. De todos os reforços do Flamengo, o único que não jogou foi o Pedro Rocha. Coitado. Mas que você vê a qualidade dos reforços do Flamengo e o Pedro Rocha. Deve jogar na Taça Rio, tranquilo. Jesus vai dar oportunidade. Calma, Pedrão, vai dar tudo certo. Segue aí, @Felipe Rugério no Instagram. Rugério com 2 Gs. Tamo junto, valeu. Muito bem. Olha, o Barcelona de Guayaquil já foi definido, tá na chave do Flamengo na Libertadores. Boa. Pedro Certezas. Ontem o Pedro Raul, atacante do Botafogo, curtiu fotos do Flamengo campeão. Foi no Globo Esporte e tudo mais. Já não é a primeira vez que ele curte coisas do Flamengo. Só que o que aconteceu? Ele falou assim, não, gente, meu Instagram foi hackeado por alguns minutos e aí depois eu consegui pegar a senha de novo. Ô, Pedro Raul, isso não dá. Ele tem que estar ligado. Curtiu, pô. Não dá, irmão. Ó, fala assim, galera, perdão, dei mole, fechei a casa e acabou. Mesma coisa que você, finge que você curtiu foto de uma mulher. Pô, amor, meu Instagram foi hackeado. Isso não cola. Como é que vai colar pra Minha torcida amiga inteira? curtiu, qual o problema? Não, uma mulher que a sua mulher odeia. Não tem como. Então, Pedro Raul, acontece. Você curtiu, não vai ter ranço de você. Você tá jogando bem, faz gol, só para de curtir coisas do Flamengo. Sabe o que ele podia ter falado? Tava fazendo um churrasquinho, o dedo tava meio oleoso. Aí ele foi passar e sem querer curtir, nem viu. Não vi. Era melhor do que foi hackeado.
Muito meu bem, filho, né? Gente, meu filho pegou meu Instagram aqui. Você falou aí do Bastão de Guayaquil, que vai cair no grupo do Flamengo? Neymar equatoriano joga lá. Depois a galera procura aí os gols desse rapaz. Sério? Tá com 8 gols na Libertadores, tá? Muito bem, olha só, Tem a gol de gente vai fase. terminar por aqui, a gente já tá sem música, a gente deixa a nossa solidariedade, um beijo enorme no coração de todos os familiares do nosso querido Valdir Espinosa, a todos os funcionários do Botafogo que agora choram porque ele era um cara muito querido lá, na torcida do Grêmio, na torcida do Botafogo, um cara que fez a diferença e no futebol também, tá? Minha timeline agora tá repleta de Valdir porque ele merecia todos os jogadores, ex-jogadores, atletas e tudo mais. Um beijo na família, porque a gente tem que abraçar, são eles agora, tá bom? A gente tira a música, deixa a fotinho dele, amanhã a gente volta.